Se você já se aventurou pelo vasto mundo da internet, é bem provável que tenha esbarrado em vídeos entusiasmados sobre a experiência de viver ou viajar em países asiáticos como Indonésia, Tailândia e Vietnã. Esses destinos têm sido constantemente celebrados por sua combinação única de exotismo, hospitalidade e custos surpreendentemente acessíveis. Com canais brasileiros dedicados a explorar essas terras distantes, uma percepção crescente tem se formado. A Ásia é muito mais do que uma simples opção de viagem, é um convite para uma jornada repleta de experiências marcantes e econômicas. A reputação da Ásia de ser um dos destinos mais baratos em geral para ter a melhor experiência de viagem e não sentir no bolso, é de fato verdade, e isso geralmente se aplica para a maioria dos países. Se você se afastar um pouco dos centros urbanos mais famosos e grandes como Seul, na Coreia, ou Tóquio, no Japão, que ainda são mais baratos que os destinos europeus e norte-americanos, verá pontos turísticos muito famosos na Ásia que são verdadeiros paraísos e são extremamente baratos para visitar, até para um estrangeiro. A Indonésia, que foi citada aqui no vídeo, é um bom exemplo disso. Para termos uma ideia, o salário brasileiro atualmente equivale a aproximadamente 4 milhões de rúpias indonésias, que é a moeda local. Isso é bastante interessante para os turistas porque eles podem converter seu dinheiro para sua moeda e ainda sair beneficiados. Comparado com a moeda do país, o poder de compra neste caso é bastante vantajoso e os preços de alimentação, hospedagem e muito mais são bem mais baratos que em muitos outros lugares do mundo. Existem também alguns países menos conhecidos como Laos e Vietnã que você pode conhecer pela sua história, países que são paradisíacos e têm uma diversidade cultural e natural muito ampla, cheios de lugares para visitar a preços bem acessíveis. O Vietnã é um país bastante caótico, mas tem o custo de vida barato, mesmo na capital, que geralmente é o lugar mais caro em relação às outras cidades. Antes de continuarmos, você gostaria de descobrir como criar uma nova fonte de renda de pelo menos R$ 10.000 por mês no YouTube sem precisar aparecer? Se estiver interessado, preparei uma aula gratuita para te ensinar como. O link para a aula está no primeiro comentário fixado. O Vietnã é um país que tem muito a oferecer, desde as ruas movimentadas de Hanoi até as paisagens deslumbrantes de Along Bay. Cada lugar tem seu charme, e a comida vietnamita também é uma experiência única. E o melhor de tudo é que os preços nos restaurantes locais são bastante acessíveis. Agora, se olharmos para o Laos, encontramos outro tesouro escondido. Este país, com seu ambiente calmo e paisagens serenas, atrai viajantes em busca de um ambiente muito diferenciado. Experimente Luang Prabang, uma cidade no norte do Laos, famosa por seus templos e pela beleza do rio Mekong. Os custos de vida no Laos também são relativamente baixos, permitindo aos visitantes desfrutar de toda essa paz sem esvaziar os bolsos. Se há alguma coisa que na Ásia não falta, são destinos turísticos, não faltarão lugares para ir ou coisas para fazer. Os destinos asiáticos são verdadeiros paraísos que satisfazem todos os gostos, desde os entusiastas de anime até aqueles que procuram a paz interior da sociedade. Cada país oferece uma experiência única. No Japão, o Monte Fuji ergue-se majestosamente, pintando o horizonte com sua grandiosidade, enquanto os jardins Zen, como o famoso Anji-rei, oferecem um refúgio de serenidade, convidando os visitantes a contemplar a beleza simples da natureza. Na China, a modernidade de Xangai e Pequim contrasta com as paisagens rurais de Guilin, onde as formações calcárias naturais transformam a região num espetáculo visual único. No Sudeste Asiático, as Filipinas impressionam com suas praias paradisíacas como Palawan. O Camboja revela histórias antigas em Angkor Wat, enquanto Bagan, em Mianmar, encanta com seus pagodes. Eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre paisagens naturais ou artificiais da Ásia, mas só visitando esses lugares pessoalmente você pode entender o quão diverso é esse lugar. Você pode dizer que a Ásia é um daqueles lugares onde você nunca vai ficar sem o que fazer, porque tem muitas opções de turismo bom e acessível que com certeza cabem no seu bolso. Poder de compra, uma das coisas que também faz da Ásia um dos melhores lugares do mundo para se viver, varia entre os mais pobres até os mais ricos.
Geralmente, as pessoas têm um poder de compra mais justo do que em países como o Brasil. Na Ásia, seu salário realmente vale a pena e você pode comprar muito com pouco dinheiro. Países como Tailândia e Vietnã oferecem mercados de todos os tipos, cheios de produtos a preços acessíveis, o que permite que você compre uma variedade de itens sem afetar muito o seu bolso, desde roupas e artesanatos até iguarias locais. A diversidade de opções é muito grande e com certeza você irá aproveitar essa experiência de compra sem que ela seja extremamente cara. A realidade de outros países, onde os preços podem muitas vezes ser muito elevados para a maioria das pessoas, que nem sequer têm dinheiro suficiente para pagar a entrega de alimentos, o que torna a maioria das coisas mais baratas na Ásia, é na verdade a grande competição entre as empresas e os grandes produtores locais. Por exemplo, uma das coisas extremamente baratas na Ásia são os produtos tecnológicos. A China é sem dúvida um dos maiores produtores de tecnologia do mundo, e com ela vêm outros países asiáticos como a Coreia do Sul, onde está localizada a gigante Samsung, e muitos outros. Essa grande produção em massa torna o preço dos produtos muito mais barato e torna tudo muito mais acessível ao consumidor final, tanto que vários mercados até produtos chineses online como AliExpress são extremamente famosos aqui no Brasil. No Brasil, fatores como logística e impostos de importação podem encarecer os produtos ao limitar o número de itens que podem ser adquiridos com um orçamento semelhante, por isso muitas pessoas acabam comprando na China para economizar. A sensação de poder comprar muito com pouco na Ásia destaca a eficiência da grande escala de produção destes países e da variedade de opções disponíveis. Esta experiência é diferente da realidade de outros países onde é preciso contar melhor as moedas para comprar qualquer coisa e os consumidores muitas vezes precisam tomar decisões mais criteriosas sobre o que comprar devido a preços de mercado. O dinheiro nesses países geralmente vale muito menos que a nossa moeda, e isso pode até fazer com que todos pareçam países pobres. Mas a verdade é que a taxa de câmbio engana muito e a qualidade de vida na maioria desses países torna-se superior à de países como o Brasil. Quando comparados diretamente, os salários são bons e o trabalho é valorizado. No Japão, as pessoas ganham bons salários e seus empregos são altamente respeitados. Trabalhar lá não apenas paga bem, mas também é considerado uma parte importante da vida das pessoas, o que faz com que todos se sintam valorizados e motivados. Os japoneses levam muito a sério a ideia de que eles precisam ser úteis para a sociedade ao seu redor, por isso são um povo que trabalha muito. Se você é estrangeiro e vai para o Japão trabalhar, você deve saber que ganhará bem, mas também trabalhará muito. Os principais empregos procurados pelos estrangeiros geralmente envolvem trabalhos manuais ou fabris. O que impressiona é que, diferentemente do nosso país, esse tipo de trabalho no Japão não é considerado subemprego no sentido de ser um trabalho pior, mas sim um trabalho decente que, apesar das longas horas de trabalho, às vezes paga muito bem, até mais do que a maioria dos outros empregos menos árduos. Por isso, há um equilíbrio muito bom entre os salários. O país enfrenta alguns problemas em relação aos direitos dos trabalhadores, mas em geral você ainda tem a quem recorrer e trabalhar no Japão é uma experiência muito interessante. O mesmo acontece em países como a Coreia do Sul e a China, onde o cenário profissional também é caracterizado por bons salários e respeito pelos trabalhadores. Na Coreia do Sul, o ambiente de trabalho é altamente competitivo devido à busca constante pela excelência. Os salários são atrativos e refletem o comprometimento dedicado dos profissionais sul-coreanos. Além do trabalho, está profundamente enraizado na cultura, onde as pessoas se sentem mais úteis e com propósito na vida. Na China, a ascensão econômica criou oportunidades abundantes no mercado de trabalho. Cidades metropolitanas como Pequim e Xangai oferecem uma vasta gama de empregos em vários setores, desde a tecnologia até ao mercado de trabalho. A Ásia é um ótimo continente para se visitar, repleto de histórias, culturas, praias paradisíacas e uma culinária de muito respeito e valor em todo o canto asiático. Se você está pensando em planejar uma viagem, não deixe de olhar as opções desse maravilhoso continente. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este.